Meu filhinho, se você prestar bastante atenção, essa vai ser a única aula de campo harmônico que você vai precisar saber. Eu vou deixar essa tabela aqui para você dar uma olhadinha e você identificar cada um dos elementos que a gente precisa identificar no campo harmônico. Porque campo harmônico não é uma questão de decorar, é uma questão de entender. Decorar tem duas ou três informações que você decora, mas que são muito simples. Eu vou explicar cada uma dessas informações aqui e você vai sair daqui com essas informações prontas para você preencher qualquer tabela e você saber qual é o tom de qualquer música, saber quais são os acordes que pertencem a qualquer tom, de forma que você não use isso decorado, você tenha realmente entendimento da função. Para começar, vamos entender o seguinte, que quando a gente está falando do campo harmônico, ele também segue aquela regra que eu falei de intervalo, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que é essa referência aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se vocês pensarem dessa forma, vocês vão entender que mesmo que formem os acordes, os intervalos entre as tônicas ainda mantém essa estrutura. Então, isso é uma coisa que você precisa decorar e manter na sua cabeça. Ponto. O segundo ponto é que você precisa entender que nós misturamos três tipos de acordes aqui no campo harmônico. Nesse caso, acordes maiores, acordes menores e o acorde diminuto, que nesse caso é o último acorde. Então você pode até esquecer ele, porque como eu já falei, a gente bem pouco usa ele. Mas saiba que ele é o sétimo grau. Vamos entender a primeira parte do campo harmônico e aí eu vou estruturar cada um dos acordes para que você entenda qual é a relação que tem entre um acorde e outro, para que você decore de uma vez por todas. Aí a gente parte aqui para a segunda parte da tabela. Vamos lá. Para começar, todo o campo harmônico maior, ele segue essa estrutura aqui, ó. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto e sétimo grau. Só que o que é semelhante nas características é, o primeiro acorde sempre é maior, o segundo acorde menor, o terceiro acorde menor, o quarto acorde maior, quinto maior, o sexto é um acorde menor e o sétimo grau é um acorde diminuto. Como é que você vai decorar isso? É fácil, é só você decorar que o primeiro, o quarto e o quinto grau são maiores. Ponto. Aí você vai identificar o que sobra. E aí o que é que sobra? O segundo, o terceiro e o sexto. Então, o primeiro, o quarto e o quinto são maiores, o segundo, o terceiro e o sexto são menores. E você sabe que o diminuto é o sétimo, então esquece ele. Sabendo dessa informação, a gente vai entender qual é a relação entre um acorde e outro aqui dentro desses seis que sobram. Porque sobram três maiores, ok? Que é o primeiro, o quarto e o quinto, e sobram três menores, que é o segundo, o terceiro e o sexto, ok? Dessa forma, o que você pode fazer é o seguinte, entender que cada um dos acordes, eles são relativos um do outro. No caso, um acorde maior é relativo de um acorde menor. E como é que a gente descobre qual é o relativo um do outro? Para começar, deixa eu te explicar o que é relação. A relação é aquilo que eu já te expliquei. Quando a gente monta os acordes, quando a gente vai fazer a estrutura dos acordes, a gente está usando ali algumas notas e essas notas dentro de alguns acordes são parecidas. No caso aqui do acorde de Dó maior, temos as notas Dó, Mi e Sol. E aqui no acorde de Lá menor temos Lá, Dó e Mi. E se vocês repararem, o Dó e o Mi aqui se repete. Aqui, ó, o Dó e o Mi são iguais. Então isso quer dizer que esses acordes são parecidos. Então a gente chama isso de relativo. E aí voltando aqui, vocês vão entender o seguinte, que o Lá menor ele é relativo de Dó. Ou seja, o acorde maior é relativo do acorde menor. Mas como é que a gente identifica isso? É fácil também, ó. Presta atenção. Relativo em 3, 2, 1. Entendeu o que eu fiz? Sol, Fá, Mi menor. Ou seja, o Sol é relativo de Mi menor e o Mi menor é relativo de Sol. Qual é o relativo de Fá? 3, 2, 1. Ou seja, o relativo de Ré menor é Fá e vice-versa. Fá é Ré menor. E dessa forma que a gente conta, mas o Dó não está diferente. O Dó você pode pensar assim, ó, 3, 2, 1. É só você contar de um acorde maior e contar 3 para trás a partir dele. No caso, Sol, Fá, Mi menor. Fá, Mi menor, Ré. Dó, Si, Lá menor. Então é dessa forma que a gente identifica a relativa. E se você quiser a partir da relativa, você pode contar 3 para frente. Ó, Ré menor. Ré menor, Mi menor, Fá. 1, 2, 3. Ou seja, esses acordes aqui eles são parentes, vamos dizer assim. Sendo assim, dos 7 acordes que a gente tem no campo harmônico, vamos dispensar o sétimo, os 6 acordes que sobram, eles vivem em parcerias, no caso, em duplas. Então nos sobram 3 duplas, a dupla dos acordes de Dó, a dupla de Fá e a dupla de Sol. A dupla de Dó é Dó e Lá menor. A dupla de Fá é Fá e Ré menor. A dupla de Sol é Sol e Mi menor. E com essas informações a gente pode realmente partir para a próxima tabela. E aqui nessa tabela eu vou preencher uma informação aqui no campo harmônico de Dó maior e a gente vai entender
como é que a gente pode descobrir qualquer função em qualquer campo, independente da tonalidade. Nessa tabela aqui você vai preencher os acordes de acordo com o que você sabe, né? A gente descobriu que o primeiro acorde sempre é maior, ok? O segundo acorde, ele é menor. O terceiro acorde é menor também. O quarto acorde, como vocês já entenderam, é um acorde maior, é um acorde maior. O sexto é um acorde menor, está até na ordem aqui. E o sétimo, como já falei, é aquele dispensável, é o acorde de diminuto. E ao final, essa é a estrutura do campo harmônico de Dó maior. E agora eu vou fazer o exemplo de Sol maior. Só que nesse caso, o que é que a gente vai levar em consideração? A gente vai levar em consideração as características. O primeiro grau é sempre maior. No caso aqui de Sol, eu vou colocar aqui, ó, Sol, vou digitar aqui Sol, Enter. Joia, mas depois de Sol, quem é que vem? Sol, Lá. Só que aqui você sabe que o segundo grau é menor, né? Então é um Lá menor. É só você digitar aqui e dar um Enter. Beleza, e o terceiro grau? O terceiro grau a gente já sabe que é menor. Sol, Lá, Si. Si menor. Enter. No caso do quarto grau, a gente já sabe que é maior, então você só contar Sol, Lá, Si, Dó. No quinto grau, a gente já sabe que é maior, quem vem depois de Dó? Ré. Digitar o Ré aqui, Enter. O sexto grau, a gente sabe também que é um acorde menor. Quem é que vem depois de Ré? Ré, Mi menor. Joia. E o sétimo grau, a gente sabe que é um acorde diminuto. Nesse caso, é o acorde que fica meio tom atrás do Sol. Quem é que fica meio tom atrás do Sol? O Fá sustenido. Mas nesse caso aqui é um Fá sustenido diminuto. E aos pouquinhos você pode ir preenchendo essa tabela aqui com esse raciocínio. Você já sabe que aqui é um Ré, você vai digitar aqui Ré e você sabe que ele é maior. Usando a referência do quê? Daquilo que você já decorou, que são os graus. Quais são os graus maiores, quais são os graus menores. É só você começar com um grau maior e saber que o segundo é menor, no caso Ré, Mi, Mi menor. Ré, Mi, Fá, Fá. Só que nesse caso aqui, ó, para você que já entendeu a questão do intervalo, isso aqui vai entrar um sustenido justamente para ter a distância do intervalo correto, porque agora que começa a entrar a questão dos acidentes. E esses acidentes eles ajudam a organizar esses intervalos, porque lembra que eu falei, a questão é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então a gente, para manter essa estrutura de intervalos aqui entre o campo harmônico também, que é o intervalo harmônico, nós vamos colocar um sustenido aqui. Então nesse caso é Ré, Mi, Fá, sustenido, Sol é um Sol maior. Aqui a gente sabe que é um Lá, é só seguir a ordem, né? Sol, Lá, Si e aqui Sol, Lá, Si, Dó. Só que aqui é um Dó sustenido diminuto, porque ele tem que ficar meio tom atrás do Ré, correto? E aí aqui a gente já tem a estrutura do campo harmônico de Dó, o de Sol e o de Ré. Mas Niva, por que tu não colocou esse na ordem, velho? Dó, Ré, Mi, pra gente fazer aqui bonitinho e tal e tal? Porque aqui, se vocês entenderem como é que funciona, vocês não vão precisar disso. E aí, quando vocês perceberem que isso aqui forma os intervalos de quinta, no caso de Dó para Sol, é uma quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. De Sol para Ré é uma quinta, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. De Ré para Lá é uma quinta, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E até aqui embaixo, aí a gente vai fazendo dessa forma, para que você pense de forma horizontal. Você pode pensar o seguinte, ó, a gente tem intervalos aqui entre as notas. A gente já sabe que de Mi menor para Si menor é uma quinta, a gente já sabe que de Fá para Dó vai ser uma quinta, a gente sabe que de Sol para Ré vai ser uma quinta. Então você vai aproveitar isso de outras formas. Então colocar Dó, Ré, Mi na ordem não ia ser didático. Então o que é que vocês podem fazer? Preencher isso aqui e depois aqui embaixo você vai fazer o seguinte, vai verificar as respostas. As que você não tiver preenchido ou as que tiverem errado vai estar em vermelho, do jeito que está aqui. E aí vocês podem preencher essa tabela aqui, de forma que com certeza ao final vocês vão entender como é que funciona a estrutura. Porque aqui, no entanto, nós temos as 12 tonalidades. Todas as 12 tonalidades que nós usamos musicalmente dentro do campo harmônico maior. Então, se vocês dominarem a estrutura que a gente tem aqui no campo harmônico de Dó, os outros campos harmônicos que você vai usar é só baseado na referência. Porque aos pouquinhos você vai entender o seguinte, vamos botar aqui isso aqui. Por que a gente tem os acidentes? No caso, Lá, Si menor. Isso aqui vai ficando cada vez mais fácil, Lá, Si, Dó. Só que eu já sei que é um Dó sustenido menor. Aos pouquinhos a gente vai decorando Lá, Si, Dó, Ré. Eu já sei que é Ré, eu já sei que o próximo é Mi, só que maior. Eu já sei que é assim. Aqui eu já sei que é um Fá sustenido menor, porque eu sei que é o sexto grau. Aqui que eu sei que é um Sol sustenido diminuto. Deixa eu ver se eu pôr aqui embaixo. Um Sol. Pronto. E aí eu sei que a estrutura é essa aqui, eu já conheço tudo isso aqui de cor. Então, a forma que vocês têm de praticar é dessa forma. Eu fazia isso aqui com papel e caneta, mas vocês podem usar as ferramentas hoje para praticar essa questão do campo harmônico e ter isso aqui na cabeça de vocês. Isso aqui também é interessante para vocês praticarem as músicas. Você abre a cifra,
identifica ali quais são os acordes que tem na cifra, e aí você vai identificando quais são os elementos dentro dos graus que tem dentro da música. A gente vai usar muito essa ferramenta aqui em outros vídeos, porque eu vou mostrar para vocês outros exemplos, outras formas de utilizar essa ferramenta, e aí vocês vão entender que cada uma dessas ferramentas que a gente tem aqui dentro da Academia dos Bardos, ela é para gerar um tipo de progressão em relação a algum tipo de conteúdo musical. Mas, Niva, na prática, para que eu uso o campo harmônico? Como é que eu penso o campo harmônico? Vamos esquecer aqui os outros campos harmônicos. Vamos pensar aqui só no campo harmônico de Dó. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor, ok? Tecnicamente, quando a gente vai compor, a gente vai usar esses acordes aqui dentro dessa tonalidade. Vamos usar esses acordes aqui. Mas, Niva, eu tenho que usar todos? Não. Você não só não tem que usar todos, como você não necessariamente tem que usar na ordem que ele está aqui. Isso é uma questão de referência. Você pode começar com Fá, Sol e depois tocar um Dó. Você pode criar a ordem que você quiser. E isso inclui até o diminuto, que a gente acaba usando muito pouco, mas isso inclui o diminuto também. E se você compreender isso, aí bem-vindo ao céu, bem-vindo ao universo de possibilidades, porque é daqui que a gente cria as nossas progressões. Mas, Niva, a gente só usa esses acordes do campo harmônico. Há outras possibilidades de usar acorde de outro campo harmônico dentro de um campo harmônico? Claro que há. Mas isso aí não é assunto para agora e não necessariamente ocorre muito. Você primeiro precisa entender sobre o campo harmônico dentro de uma estrutura só, porque realmente a gente monta as nossas progressões pensando nos acordes de um único campo harmônico. Aí as pessoas, quando já têm uma habilidade mais avançada em progressão musical, elas conseguem achar uma estrutura em que elas fazem passagens para os tons vizinhos. Mas nesse caso não é um assunto para agora, deixa isso aí para quando você estiver mais avançado. Pensa somente nas progressões que podem ser construídas com os acordes da mesma tonalidade, porque 99% das vezes é isso que a gente usa. Então a gente pode ter os acordes aqui elaborados em qualquer ordem, montando a sua progressão em determinados ritmos, em determinadas vertentes. Isso depende muito da região, de como você toca, como você canta, que tipo de música é, mas esse aqui é o pote de ouro. Você só precisa entender isso aqui e como é que você monta esses acordes no instrumento, independente de qual instrumento seja. Ou seja, você só precisa localizar as notas no instrumento, entender como é que formam os acordes e montar os determinados acordes para você tocar qualquer instrumento. Além do mais, quando você entende sobre o campo harmônico, você tem aquela possibilidade que as pessoas têm do que eles falam de tirar de ouvido, mas não é necessariamente tirar de ouvido, a gente intui que a música seja em tal tonalidade porque a gente procura em determinados acordes até a gente identificar qual é o tom. A gente necessariamente sai tocando cada um dos acordes do campo harmônico até a gente identificar se a gente está naquela tonalidade. Ou seja, a música tocou ali, aí eu toco um Dó, toco um Fá, toco um Sol. E aí de acordo a gente vai tocando os acordes, a gente vai eliminando as possibilidades. Digamos que você encontra um Lá maior no acorde. Claro que você já vai dispensar o Dó, porque você sabe que no acorde de Dó, no campo harmônico de Dó, não tem Lá maior. O Lá é menor. O Lá é menor. Que engraçado. Porém, eles estão em posições diferentes, que aí é o que entra a função harmônica. Pois bem, na hora de tirar a música de ouvido, o que a gente vai fazendo é arriscar os acordes que tem ali dentro do campo harmônico, até que a gente elimine as possibilidades. Por exemplo, se você pegar o Lá maior, ele vai estar ali no campo harmônico de Ré. Também vai estar em outros campos harmônicos, mas nesse caso a gente já vai eliminando se a gente encontrar um segundo acorde. Ah, mas eu encontrei o Ré. Claro, mas o Ré também está no campo harmônico de Ré, beleza? Mas eu encontrei o Si menor, mas o Si menor também está em Ré, certo? Mas eu encontrei um Dó sustenido menor. Ok, então agora você venceu, porque o Dó sustenido que a gente tem lá em Ré é diminuto. Então a gente identificando cada um dos acordes, a gente vai eliminando as possibilidades. Nesse caso, encontrando o Lá, o Si menor, o Dó sustenido menor e o Ré, eu já excluo a possibilidade de que esses acordes estejam em outro campo harmônico. Então nesse caso eu já sei que aquela música está na tonalidade de Lá maior. Ainda que ela esteja começando, a música esteja começando em Si menor, ela pode possuir esses acordes aqui e está dentro dessa tonalidade. Vamos dar outro exemplo. Se eu encontro um Sol, um acorde de Sol numa música, ela ainda pode estar na tonalidade de Sol, ela também pode estar na tonalidade de Dó e ela também pode estar na tonalidade de Ré. Mas como é que é isso? É porque tem Sol aqui no campo harmônico de Dó, só que no quinto grau. No campo harmônico de Sol, ele é o primeiro grau. E no campo harmônico de Ré, ele é o quarto grau. Então, se você encontrar somente um acorde, você ainda vai ter três possibilidades aqui de campo harmônico. Isso só para falar esses exemplos aqui. Mas se você encontrar um Lá menor, você já vai descartar o Ré, porque aqui não tem Lá menor na tonalidade de Ré. O Lá aqui é maior, porque ele é o quinto grau. Mas ele ainda tem um Lá menor na tonalidade de Dó.
Então você ainda pode confundir se você descobrir somente esses dois acordes. Mas beleza, se você encontrar, por exemplo, um Si menor, de novo, aqui ó, você já descarta a tonalidade de Dó. Você já pode pensar, ó, isso aqui é a tonalidade de Sol, porque não há possibilidade desses três acordes estar na tonalidade de Dó, porque o Si menor e etc, etc. Então acho que vocês já entenderam. A lógica que a gente tem é de seguir a sequência de acordes dentro do intervalo, seguindo a lógica de gênero, se o acorde é maior, se o acorde é menor. E dessa forma você vai conduzir a estrutura de todos os acordes seguindo a mesma lógica. E nesse caso aqui, você pode continuar essa tabela e verificar se você conseguiu entender esse conteúdo. Só que aí vem aquela questão da função harmônica. A função harmônica é aquela questão que a gente tem de dar nome a cada uma das posições dos acordes. Nesse caso aqui a gente chama de tônica, a gente chama de subdominante, e cada um dos graus do campo harmônico recebe o nome baseado na função que ele cumpre. Nesse caso aqui a gente tem o primeiro grau, ele é chamado de tônica mesmo. O segundo grau ele é chamado de supertônica. O terceiro grau é chamado de mediante. O quarto grau é de subdominante. O quinto grau é a dominante. O sexto grau é a superdominante. E o acorde diminuto, que é o sexto grau, ele também é semidominante. Mas no caso ele também pode entrar como dominante. Explico essa função em outro momento. Só que se você levar em consideração aquilo que eu falei sobre os acordes serem relativos um do outro, a gente vai pensar apenas em tônica, subdominante e dominante. Tônica, subdominante, dominante e relativa. Então a gente pensa nos acordes a partir da relatividade que tem um com o outro, baseado na função. Mas a primeira coisa que a gente faz é pensar nas funções maiores, que é tônica, subdominante e dominante, que é o primeiro, o quarto e o quinto grau. Sendo assim, eu vou deixar uma tabela aí com esse artigo escrito aqui para que vocês possam verificar algumas informações caso vocês não tenham entendido. Valeu?